Hoje vamos falar sobre um tema que todos nós já sentimos em algum momento, que é soltar alguém, conseguir sair de algum lugar ou deixar uma situação ou uma pessoa para trás. Todos nós já passamos por um relacionamento fracassado em algum momento, certo? E quando isso acontece com a gente, enfrentamos um processo muito complicado que precisamos atravessar. Esse processo é o processo de soltar e se desapegar. Se desapegar é difícil porque não importa o quanto você queira seguir em frente, sua cabeça e seu coração continuam lá presos naquele lugar ou naquela pessoa. Se desapegar nunca acontece da noite para o dia, não é mágica. Também não é um processo linear. Bom, vão ter dias em que não vai doer, mas vão ter outros em que só de ouvir uma música que te lembra essa pessoa. Ou passar na frente daquele cantinho, restaurante onde vocês iam, vai te trazer um mar de emoções e pode te fazer desabar. E vou te dizer uma coisa, está tudo bem. Sentir isso não significa que você está quebrado ou que é fraco. Significa que você é um ser humano. Você não pode esquecer alguém rapidamente porque essa pessoa foi responsável por algumas das suas lembranças e momentos mais felizes. Pelo menos você não vai conseguir esquecer em um piscar de olhos. Quero que isso fique claro para você. Leva tempo e vou te explicar o porquê. ¿Sí? Para que quando você entender, possa passar por esse processo de desapego de forma muito mais tranquila, sem sofrer tanto. Ok? A primeira coisa que quero que você saiba é por que dói tanto dentro de você quando alguém não está mais na sua vida e por que é tão difícil se desapegar dessa pessoa. Control consciente. Bem, o apego é um processo biológico que vai além do nosso controle consciente. É algo que acontece de forma natural, sem que a gente perceba muito. É um hábito que adquirimos primeiro por decisão, pela convivência e por emoções muito fortes. Mas nenhuma dessas três coisas fazemos de forma 100% consciente. Vou explicar de um jeito mais fácil. Quando você conhece alguém, não sente amor imediatamente, certo? Talvez você goste, talvez ache a pessoa legal, talvez sinta um momento gostoso, mas você não a ama. Você não ama até conviver com essa pessoa de forma muito constante e começar a relacionar emoções muito fortes e intensas com ela. Ou seja, você começa a associar essa pessoa com ternura pelos detalhes dela, com prazer pelo sexo que vocês têm, ou pelos beijos, ou pelos abraços. Ou você associa com segurança quando ele abre a porta para você, paga a conta ou te protege. Você associa essa pessoa a algo familiar quando ele entra no seu círculo de amigos ou família. E assim, pouco a pouco, através das convivências dessas emoções que estou te falando, que geram muitas moléculas de felicidade no seu corpo, é que você conclui que ama essa pessoa. Quando na verdade o que você ama é como você se sente com essa pessoa. Mas daqui a pouco vamos chegar nisso. Uma vez que você se declara apaixonado ou apaixonada, é porque seu cérebro já criou, depois de um tempo, conexões neurais e relações que registram essa pessoa como alguém familiar, como alguém que traz prazer para a sua vida, como alguém protetor e tudo o que já te mencionei. Para o seu cérebro, ver essa sua pessoa ou estar com essa pessoa é tão ou mais prazeroso do que comer um chocolate, usar cocaína ou ir às compras, mas de uma forma muito mais duradoura. Dito isso, o problema do desapego começa quando o seu relacionamento termina. Essa pessoa já não está mais. E o seu cérebro começa a precisar, eu enfatizo, precisar dessa pessoa para se estimular das formas que fazia quando essa pessoa estava por perto. E liberar todos os hormônios da felicidade, como ocitocina, dopamina e outros. Dito de outra forma, seu cérebro ficou viciado em uma pessoa como ficaria viciado em chocolates, compras ou drogas. Mas como essa pessoa já não está, então você começa uma batalha entre seu cérebro inconsciente que quer essa pessoa de volta e seu cérebro consciente que sabe que essa pessoa não é para você e que já não está com você. Vou explicar de um jeito mais simples e menos científico. Seu cérebro se acostumou com essa pessoa. Você criou um hábito mental do qual acabou ficando viciado ou viciada pela forma como se sentia. Assim como os viciados em exercícios. Assim.
Você ficou viciada nos hormônios da felicidade que liberava através dos estímulos daquela pessoa, e não tanto naquela pessoa em si. Beleza. Espero ter sido claro, porque eu expliquei da forma mais simples possível, e agora que você sabe disso, que é uma questão biológica, quero te falar sobre 4 leis, que são as 4 leis do desapego, para que você as aplique e viva muito mais feliz, porque você vai ser emocionalmente livre. Você não vai mais se apegar a nada nem a ninguém, nem vai precisar de algo ou de alguém para ser feliz. Você não vai mais ser viciado em ninguém, só a você mesmo. Sem que isso signifique, claro, que você não possa estar com alguém em um relacionamento. Mas quando você estiver, que seja de uma forma mais saudável. Ok? Ok? Ficou claro? Bom, essas leis que vou te contar são um grande presente que quero te dar, porque só as pessoas com as consciências mais elevadas as conhecem. Só de entendê-las hoje, você vai viver muito melhor. Antes de citá-las, quero te dar um pouco mais de contexto. No contexto de crescimento pessoal e espiritualidade, o termo desapego é a chave para alcançar a felicidade. Viver con desapego significa deixar de precisar ou depender, ou deixar de viver con medo de perder aquilo ao cual nos apegamos en exceso. Significa básicamente saber amar ou saber apreciar, ou saberse envolver con os lugares, as persoas ou as coisas, de unha perspectiva máis equilibrada e saudável, nos libertando deses excesos que nos prenden e nos aprisionan dentro deses lugares, coisas ou persoas. Practicar o desapego nos permite ser máis libres, máis leves, menos apegados ao que temos, ou até mesmo ao que nos falta. Viver practicando o desapego non quer dizer viver na indiferenza, non ligando para nada, mas sim viver sen precisar de forma compulsiva ou doentía. A nada nem a ninguém, mas enfim, para que você possa viver assim. Mais livre, mais leve e sem se apegar a nada nem a ninguém. E para que você possa deixar para trás todo esse peso que carrega nas costas. É muito importante que você consiga colocar em prática essas 4 leis simples que vou te contar sobre o desapego. Primeira lei do desapego. Você é responsável por si mesmo. Ok. A primeira lei do desapego se refere ao principio básico do crecimento pessoal, que é a responsabilidade. E vamos pensar un pouco sobre iso. A realidade é que ninguén vai tirar do noso camiño cada pedriña ou obstáculo que encontrarmos no noso camiño. Ninguén vai pular os obstáculos por nós. E moito menos alguén vai respirar por nós ou se oferecer para carregar nosas dores ou sofrimentos. Cada un de nós é responsável pela propia existencia e pela propia felicidade. Iso significa que debemos nos desapegar das opinións dos outros ou da necesidade de sermos validados, ou de esperar a aprobación dos outros para seguir en frente con nosas decisões, con nosos soños, nosos proxectos ou nosa vida en geral. Somos persoas libres. E o objetivo de criar o destino que achamos conveniente para nós é só noso e de máis ninguén. Ti. Ninguén vai construir súa vida por você. Ninguén vai construir súa felicidade por você. Você é a única persoa responsável e non debe precisar de máis ninguén para iso. A palabra necesitar implica que sen esa coisa, sen ese lugar ou sen esa persoa, você non pode ser feliz. Que todo o seu ser depende dese objeto de apego e que súa vida deixaría de ter sentido se algo ou alguén non existise. Se ese algo ou alguén non existise. Iso é precisar. Precisamos de oxígeno, precisamos de agua e comida para poder viver. Iso sí, nós precisamos. Mas de un ex, acho que nem tanto, ok? Apegarse a algo ou a alguén e precisar diso é algo extremamente prejudicial para a nosa saúde mental. Porque, sexa lá o que for que hoxe queremos na nosa vida, é moito probável que amañá iso desapareza. Nada é permanente. E cando você pensa o contrario, a única coisa que vai gerar para si mesmo é un grande sofrimento. Repito, precisar de algo ou de alguén é pensar que se você non tiver iso, súa vida estará perdida. Ou que se você perder iso, vai ser unha persoa desafortunada ou infeliz. Esas ideas son moito pouco realistas. Porque a verdade é que ninguén morre por perder algo ou alguén.
Mas antes de percebermos isso e termos consciência do que digo a vocês. Pois as pessoas, e você que está me ouvindo, passamos por muita ansiedade e tristeza ao tentar, com todas as nossas forças, conseguir aquilo que acreditamos precisar. Além disso, mesmo quando ainda temos isso, nos esforçamos ao máximo para não perder. Isso também nos causa ansiedade. Nos relacionamentos de casal, isso que estou te dizendo fica bem claro. O romantismo exagerado nos ensinou durante toda a vida que o amor implica sofrimento, esforço, sacrifício. Certo ou falso? Inclusive fez con que o ciúme se tornase algo normal, transmitindo ideas estúpidas. Como, se você non sente ciúmes de min, é porque non me ama. Porque se non há ciúmes, non há amor. Grave isso. Desejar te faz libre, mas precisar de alguém te faz escravo. Quando você acha que precisa do seu parceiro, automaticamente você não escolheu a outra pessoa com liberdade e abundância, mas sim com base em uma carência pessoal. E isso reflete que você tem medo da solidão ou que tem uma autoestima bastante baixa. Talvez você ache melhor ter alguém mais forte e valioso para te proteger. Ou simplesmente você se apegou a essa pessoa porque sua vida é bastante entediante ou vazia e acha que a única coisa que te resta para dar um pouco de sabor e cor. Seja qual for o motivo, a questão é que você está sendo escravo dos seus próprios vazios mentais e inseguranças. Você não escolheu essa pessoa porque ela te acrescenta ou torna a sua vida melhor do que quando estava sozinho. Você escolhe essa pessoa por acreditar que sem ela você não tem mais nada. Isso está errado. Você a escolheu como quem escolhe uma prótese para que algo que estava incompleto se complete. Ou como quem coloca um remendo em um pneu furado. No entanto, acontece exatamente o contrário quando, em vez de precisar, você deseja ou prefere estar com alguém. Quando você deseja, mas não precisa, você faz uma escolha baseada no seu projeto de felicidade e bem-estar pessoal. Você quer essa pessoa porque sua vida com ela se potencializa, ou porque vocês têm uma visão parecida, ou porque compartilham interesses, e porque vão ser uma equipe muito sólida ao longo da vida e da trajetória de vocês. Quando você precisa de alguém, o que você coloca no relacionamento são inseguranças, medo e desespero. Mas quando você prefere alguém ou deseja alguém, você está em paz, aproveitando o presente que compartilha com essa pessoa. Quando você precisa de um parceiro, você é vítima de pensamentos como vou ficar para titia, ninguém me ama, não tenho sorte no amor, tem algo de errado comigo. Mas quando você prefere um parceiro, você toma uma decisão e faz uma escolha de forma livre, sem nada que te pressione ou te influencie. Quando você decide amar em liberdade e finalmente se libertar de todas essas correntes, gaiolas e fantasmas que te guiavam de forma errada. Você descobre uma nova forma de ter um parceiro e esse é o amor real, esse é o amor autêntico. Não é o amor neurótico, louco, impulsivo e visceral que os filmes nos mostram. Isso são apenas fantasias românticas e mais do que amor. Elas fazem com que o relacionamento vá direto para o fracasso. Quando você deixa de precisar ter um parceiro e principalmente alguém em particular. Você descobre que a sensação de ciúmes já não existe mais na sua vida. Porque simplesmente você já não é mais ciumento, porque você já não tem mais medo de perder algo a alguém, que você só deseja, mas não precisa. Claro, olha, provavelmente vai doer se você perder essa pessoa, isso é óbvio, mas já não vai ser um mar de lágrimas e um sofrimento interminável, pois você saberá que sua felicidade não depende do parceiro e que a vida seguirá oferecendo oportunidades, mesmo que essa pessoa não esteja mais. Evidentemente, isso faz com que o relacionamento funcione muito melhor do que quando existem ciúmes e ajuda a ambos a serem muito mais fiéis. Quando não sentem mais necessidade, você para de depender do parceiro, pois não acha mais que precisa de alguém melhor, mais forte ou mais capaz que você. Você sabe que pode se virar sozinho neste mundo, sem a necessidade de alguém que te resgate da sua própria vida e sem o amor de alguém específico. Você pode gostar de alguém e pode desejar que essa pessoa te apoie e que te mostre gestos de amor e cariño. Mas se não houver um parceiro na sua vida, você vai ficar tranquilo porque existem os amigos, a família, o trabalho, os hobbies e muitas outras coisas que você pode adicionar à sua lista, que são suas e só suas. Ironicamente, quando você deixa de precisar do seu parceiro,
sua vida a dois flui melhor. Você fica mais atraente para relacionamentos. Quase nada é um grande problema. Embora, claro, seja normal que exista adversidades e obstáculos. Agora, os problemas são resolvidos em equipe. Você não vai mais discutir para ver quem está certo, só por causa do ego de cada um. Vocês não terão mais um ego tão grande como para que isso seja um assunto que vale a pena brigar. Vocês vão olhar juntos na mesma direção e vão desejar compartilhar a vida juntos. Mas se não for assim, porque infelizmente o amor nem sempre pode tudo. O mundo vai seguir seu curso e cada um vai poder fazer sua vida completamente feliz na solteirice ou ao lado de outro parceiro. Hoje quero lembrar que sua felicidade não deve depender dos outros. Sua felicidade é sua, não do seu parceiro, não da sua família, não do seu chefe. É sua. E se você colocar nas mãos de outras pessoas, então já não vai ser sua. Não pense que para ser feliz nesta vida é importante e essencial encontrar um parceiro que te ame. Não é preciso sempre ter o reconhecimento da família. A solidão, às vezes, é a melhor companhia para construirmos nossa autorrealização, que elogio, para conquistar o nosso mundo. Se o termômetro da sua satisfação e da sua felicidade está no que os outros te dizem ou te oferecem, você não vai conseguir nada além de decepção e sofrimento, porque raramente você vai conseguir suprir todas as suas necessidades ou expectativas. Cultive sua própria felicidade. Sinta-se responsável, seja uma pessoa madura e tenha consciência das suas decisões e das suas consequências. Decida e escolha por você. E nunca deixe que o seu bem-estar dependa de opiniões ou conselhos de outras pessoas. A segunda lei do desapego diz: viva o presente, aceite e assuma da sua realidade. Nesta vida nada é eterno, nada é permanente. Tudo flui e tudo muda. Infelizmente, nós, pessoas, cometemos o erro de quase sempre estarmos focados em tudo aquilo que aconteceu no passado e que de alguma forma agora se transforma em um fardo pesado, um fardo muito pesado, que afeta nosso presente. Quase sempre estamos tão apegados a todos esses eventos do passado que esquecemos o mais importante: viver e aproveitar o nosso momento presente. Colocamos toda a nossa atenção e toda a nossa energia nessas coisas que nos atingiram ou nos abalaram no passado, ou que nos frustraram ou nos machucaram. E as transformamos em âncoras nos nossos pés ou em gaiolas para o nosso coração e para a nossa alma. E elas não nos deixam avançar. Por isso, como segundo passo para o desapego, esta lei. Precisamos reunir a força e o foco necessários para voltar o olhar para o presente e nos permitir curar feridas. É preciso alimentar a aceitação. É preciso enxergar as realidades e não resistir tanto diante de certas coisas óbvias. Além disso, às vezes não temos outra opção a não ser perdoar os outros e perdoar a nós mesmos. Porque só assim vamos nos sentir libertos, leves, prontos para aproveitar com todos os nossos sentidos, o aqui e o agora. Este presente onde você tem sua verdadeira oportunidade de ser feliz e de aproveitar a única vida que você tem e terá. Está claro? A terceira lei do desapego. Proteja sua liberdade e permita que os outros também sejam livres. A liberdade é a forma mais plena, íntegra e saudável de aproveitar a vida. E com isso não quero dizer cortar vínculos com todo mundo ou colocar barreiras. E se tornar uma pessoa reclusa, fria emocionalmente ou super independente, que não precisa de ninguém. Muito pelo contrário. Quero dizer amar, mas de forma mais autêntica e respeitosa. Quero dizer saber dar e receber, mas sem pressão, sem necessidade, sem ansiedade. Ou com aquele medo de ser abandonado. Quero dizer ser um casal ou ser família, mas sem deixar de ser pessoa. Como já te disse antes, você não pode compartilhar seu copo de água se seu copo de água estiver vazio. Primeiro você precisa encher seu copo de água. E a melhor forma de enchê-lo é sendo livre. Mesmo com um parceiro. Ser livre e viver sua vida, construí-la, perseguir seus sonhos, suas paixões, sua felicidade e compartilhá-la com outra pessoa. Sem que isso signifique deixar que essa pessoa corte suas asas. Ou você querer cortar as asas dessa pessoa. Outra coisa que quero lembrar. Ninguém é obrigado a ser o herói de outra pessoa.
Um relacionamento saudável não busca resgatar o outro para curar seus traumas, suas solidões ou suas feridas causadas pelo passado. Esse tipo de relacionamento só traz sofrimento para quem está envolvido. Os apegos intensos nunca são saudáveis. Vamos pensar, por exemplo, nos pais super obsessivos, super protectores, que exageran na proteção dos filhos e que impedem que eles possam amadurecer, evoluir e avançar com segurança para explorar o mundo. A necesidade de desapego é vital nesses casos também, não só no casal. É aí que cada um deve sair dos limites da zona de conforto, que de conforto não tem nada, para explorar o desconhecido. Está claro também? Vou para a quarta lei, mas ainda há muito a discutir. A quarta lei do desapego diz: asuma que as perdas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. O budismo, que é uma corrente filosófica que eu adoro, eles têm muito presente um conceito que é a impermanência. E basicamente é uma ideia que dá a entender que nesta vida nada, nada pode permanecer eternamente. Os relacionamentos, as coisas materiais, nossa própria vida muda, amadurece e com muita frequência termina. Então temos que aceitar a ideia da mudança, da ausência e até mesmo da perda, como uma lei da vida. E não podemos evitá-la nem combatê-la. Algumas pessoas vão embora para sempre. Nossos filhos vão crescer, nossos amigos. Com o tempo pode ser que eles não sejam mais nossos amigos. E alguns amores vão se afastar de nós. Mas sem dúvida, com o tempo outras coisas vão chegar. Mais amigos, mais pessoas. Porque a vida é mudança e movimento. E quando você entender isso, você já terá avançado bastante no seu processo de dominar o desapego. Se quiser praticar as 4 leis do desapego. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é identificar as coisas, lugares ou pessoas que geram emoções de apego em você. Depois pergunte-se qual propósito elas tiveram na sua vida. Tenha isso sempre em mente, mas depois agradeça pelo que fizeram por você. Solte-as e deixe-as ir. É muito importante que você aprenda a soltar, porque só soltando é que você pode se permitir receber. Porque com as mãos ocupadas segurando o passado, você não tem mãos livres para segurar o seu presente e o seu futuro. Às vezes, soltar não é necessariamente um sacrifício nem um adeus, é mais um obrigado. É agradecer por tudo o que foi aprendido, é deixar ir o que já não pode se sustentar por si só, para permanecer mais livre e assim evoluir e receber tudo o que há de novo que tiver que chegar à sua vida. Sei que ninguém te preparou na escola ou na vida para aceitar que alguém amado não faça mais parte da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje por algum motivo. Não sei, você se sente com dor porque seu relacionamento terminou e você está em um choque enorme de voltar a ficar sozinho de repente. Você não sabe o que vem e sente incerteza. Bom, vou te dizer que se você está saindo de um relacionamento agora, o mais comum é que você passe por 3 etapas. E tenha isso muito claro, porque talvez hoje você não esteja em um relacionamento, mas pode ser que eventualmente termine um relacionamento, ou tenha uma perda ou algo assim. Essas 3 etapas são muito importantes para você entender, porque se você souber o que são, você vai conseguir perceber o que você sente e o que você deve enfrentar para se curar. A primeira etapa é a dor. E vou ser honesto com você. Nas primeiras semanas após um término ou uma perda, essa pessoa que já não está, vai estar em todo lugar. Você vai se lembrar dela em tudo, todos vão te lembrar disso. Até mesmo as músicas que você ouvir, ou os filmes que você assistir, os lugares onde você foi tomar café, ou o café da manhã que você preparou, ou o vestido que você tanto usa, que aquela pessoa gostava, e todas essas coisinhas que ninguém mais sabia. Mas aquela pessoa sabia. Vão doer. Quando isso acontecer, não negue suas emoções. Sinta tudo. Viva isso. Conecte-se com suas emoções. Ouça a si mesmo. Aconchegue-se, grite sozinho se quiser, chore com alguém. Faça o que for preciso para deixar suas emoções fluírem sempre que precisar. Deixe tudo passar por você. Repita quantas vezes precisar. Fale com seus melhores amigos, fale com sua mãe pela 100ª vez.
mas não tente esconder isso. Admita e aceite esse peso e essa dor que você sente. Porque aceitar isso te dá a oportunidade de reconhecer o que você tem e mudar isso. Mas apesar de tudo, preciso que você sempre se lembre de que não está perdida. Que a dor que você sente te impulsiona a mudar e crescer de formas que talvez hoje não compreenda. Mas você vai compreender. Isso posso te garantir. Eu te prometo. Você vai sobreviver a isso e a tudo. Eu sei que dói e que é desconfortável e que é frustrante. Mas também é temporário e com o tempo melhora. Você vai sobreviver a isso e você vai superar, não importa o quanto pareça pesado neste momento. A segunda etapa é o aprendizado. Por mais que você queira se convencer de que essa pessoa e você eram feitos um para o outro, ou que o relacionamento foi maravilhoso, ou que a vida simplesmente ficou no caminho de você. Você precisa entender que houve um motivo para vocês terem terminado. Sei que você naturalmente vai querer culpar alguém ou algo por isso, dizendo coisas como: se essa pessoa não tivesse se mudado, ainda estaríamos juntos. Ou se eu fosse mais divertido A, adorável ou menos ciumento A, talvez ainda estivéssemos juntos. Qualquer que seja a história que você está contando para tentar racionalizar esse término, você precisa entender que as coisas não deram certo, porque simplesmente vocês não eram compatíveis. Ou porque simplesmente vocês não estavam dispostos a fazer as coisas darem certo. Simplesmente por isso. Isso não quer dizer que seu relacionamento foi ruim. Não foi falsa, nem perda de tempo. Foi o que foi, ponto final. Mas às vezes as pessoas estão em uma fase da vida em que não conseguem se comprometer. Às vezes as pessoas não estão dispostas a mudar nem a melhorar por alguém. Nem mesmo por você. Ou talvez você mesmo não quis melhorar ou mudar seu futuro por essa pessoa. Você precisa entender que está tudo bem. Porque ambos têm planos, sonhos e coisas para aprender. E talvez precisem aprender isso sozinhos. E você não pode se culpar ou culpar essa pessoa por não estarem preparados. Ou por não serem mais compatíveis. Talvez tenham se amado, mas não conseguiram valorizar tudo o que tinham para oferecer. Talvez você esteja pronto para se dedicar, mas essa pessoa não está. E se não está pronto, então não está pronto e ponto final. E quer saber, você provavelmente também não está pronta. Porque você já parou para pensar por que você se sente atraída por alguém que não se compromete completamente com você? Acho que há um motivo para você tentar desesperadamente fazer essa pessoa te amar. Mas por que você acha que sua vida seria pior sem essa pessoa? Ou por que você acha que merece um amor pela metade? Ou por que você acha que não merece compromisso? Por que ficar com alguém que não tem certeza sobre você? Agora, nesta etapa, é o momento de descobrir isso. E isso, justamente isso, pode ser um grande aprendizado. Seja qual for o motivo pelo qual seu relacionamento terminou, sempre vai haver um aprendizado. E nessa segunda etapa, você vai enxergar isso. E você vai agradecer por isso. Isso vai te tornar um parceiro melhor nos próximos relacionamentos e também te ajudar a filtrá-los melhor, o que é valiosíssimo. A terceira etapa é a cura. Seu relacionamento não ter dado certo não significa que não valeu a pena ou foi perda de tempo. Experimentar, viver e tentar nunca é uma perda de tempo. Nunca é em vão. Acreditar no amor nunca é em vão. As lembranças que hoje você sente serem pesadas demais para carregar nas costas, algum dia não vão mais ter esse peso ou esse sabor amargo. Já não vão mais te machucar, porque você vai entender que o tempo que compartilhou com essa pessoa foi um presente. Você vai perceber que esse relacionamento era para acontecer, mas não para durar. Você vai perceber que até as melhores histórias de amor às vezes acabam. Não importa se duraram 3 meses, 3 anos ou 30 anos, em algum momento vão acabar. Também há muita beleza colateral nos finais. Quando um relacionamento termina, ambos voltam ao mundo da solteirice sabendo que foram amados, que viveram momentos incríveis, que sentiram de forma profunda, que arriscaram e que ganharam durante o processo. Inolvidables para toda a tua vida. E é possível que a pessoa já não faça mais parte do seu presente,
mas ela te deu momentos e lembranças inesquecíveis para toda a sua vida. Então, à medida que você avançar e voltar a juntar os pedaços, eu te prometo que você vai compreender melhor quem você é, o que você valoriza, o que você merece, o que você tolera e o que você não pode abrir mão em um relacionamento. Você vai perceber que, no final das contas, ganhou muito mais do que acha que perdeu. Actualmente você está passando por um término de relacionamento e está tendo muita dificuldade para se desapegar. Você tem medo de amar de novo porque não quer ser machucado novamente? Você acha que encontrar o parceiro dos seus sonhos é impossível? Você já sofreu decepções amorosas demais e sente que o amor não é para você? Bom, deixa eu te dizer que há muito tempo eu me encontrava na mesma situação que você. Passei por um término de relacionamento que me afetou muito, mergulhei em uma depressão silenciosa e vi a vida em tons de cinza. Foi muito difícil para mim desapegar. Gracias ao que aprendi sobre comportamento humano, relacionamento, psicología positiva, neurociencias, inteligencia emocional, conseguí superar a depresión. Encontrei as fórmulas, as chaves e as respostas para ter relacionamentos mellores e hoxe desfruto de unha vida que antes, de verdade, eu nunca teria imaginado. Tengo relacionamentos moito máis saudáveis, me tornei moito máis atraente para os outros e miña vida é moito máis plena.